ser candidato a governadora ou não vai? Se dependesse de mim, já era pré-candidato a governadora. Vamos tentar convencer ele agora, né? E aí ele sempre vem com uma, Adriano, mas ele é muito conhecido no norte do estado, em Joinville, mas ele ainda não é tão conhecido no resto de Santa Catarina. Eu falo, isso não tem problema, a gente entra numa Kombi todo mundo e faz ele ficar conhecido rapidinho. Agora vocês iriam se surpreender como o Adriano é conhecido fora de Santa Catarina. Eu estou muito em São Paulo, muito em Brasília, e todo mundo sabe quem é o Adriano. Todo mês ele está lá para Joinville receber um prêmio de transparência, um prêmio de educação. Os indicadores de educação em Joinville são surreais. Daqui 5, 6, 7 anos, o que hoje é o case de Sobral para educação vai ser Joinville. Joinville vai ser estudado nacionalmente, né? Os estudos das bacias hidrográficas, com a nova legislação ambiental, tudo que vocês podem imaginar de mais avançado, de mais ousado, que diz respeito à política pública, legislação, foi feito e está sendo feito em Joinville. Não à toa os indicadores vão tão bem, e não à toa esse cara aqui foi reeleito com 80% dos votos numa eleição massacrante em Joinville, com a Rejane, com toda a nossa nominada, e foi absolutamente espetacular. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do mesmo partido do Adriano, e ficaria muito, muito feliz e muito mais tranquilo quando ele sentar na cadeira de governador do estado de Santa Catarina para nos liderar também. Bom, aqui, acho que todo mundo já sabe que a eleição de 2026 é a mais importante da nossa história. Concordam? É um ponto de inflexão. Ou nós vencemos o PT, tiramos o Lula e botamos uma boa bancada no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ou o que já é difícil hoje vai se tornar praticamente impossível. O próximo presidente vai indicar 2 ou até 3 novos ministros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, STJ e tudo mais. Então, o que nós temos hoje, um total aparelhamento das instituições, sobretudo no judiciário. Essa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje só vai ser combatida se nós conseguirmos entrar de maneira democrática dentro da política com força para combater. Na época da Lava Jato, né, Deltan, nós tínhamos a expectativa de que a justiça vencesse a política. E agora a expectativa é de que a política consiga vencer a justiça. Não a justiça, mas uma parte do judiciário, né? E com relação ao Novo, eu, obviamente, sou suspeito para falar, mas eu não consigo ver, e converso com pessoas de muitos partidos, líderes de vários partidos, e eu não consigo identificar nada perto da cultura institucional que nós temos. A qualidade dos mandatos, o carinho, o cuidado que todas as pessoas que estão no Novo e se dedicam e trabalham no Novo têm para entregar bons resultados. Os deputados estão aqui, acho que o Luiz Lima está aqui, o Gilson estava aqui também, o Marcel estava antes. Não é raro, né, Luiz Lima, enquanto vocês estão lá indicando o voto, orientando o voto, ter deputados de outros partidos ao redor, esperando para saber qual vai ser a orientação do Novo, não dos partidos deles, mas do Novo. Eles confiam mais na nossa equipe técnica, nos nossos deputados, do que nos seus colegas dos outros partidos. Ou seja, tem muita gente boa lá também. O Novo vai crescer. Nós estamos conversando com cerca de 10 ou 12 deputados federais que querem vir para o Novo. Então o Novo vai chegar em 2026 mais forte, maior, uma bancada ainda maior do que nós temos hoje. E vamos chegar muito forte também para a eleição em 2026. Mas eu não quero me alongar porque eu queria muito aqui ouvir o que o Adriano tem para nos contar sobre Joinville, os planos, a visão de mundo dele para o Brasil, porque afinal de contas, entre os poucas representantes que nós temos hoje no Executivo, junto com o Zema, esse cara aqui é, sem sombra de dúvida, a nossa principal estrela. Muito obrigado, Adriano, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Edu, pelas palavras. E eu vou fazer uma fala aqui que eu acho que é muito importante e que eu acabei, sem querer, meio que sendo defensor daquilo que nos faz forte, daquilo que nos faz sermos diferentes.
Não existe uma só organização nesse mundo e nesse planeta que não tenha sucesso com duas coisas: propósito muito claro e valores muito claros. Não existe nenhuma corporação, um time que dê sucesso que não saiba qual é o seu jeito de ser e o seu jeito de trabalhar. E isso são valores. Quando você olhar para a sua casa, quando você pensar no almoço de domingo com a sua família, seja na família da sua esposa ou na sua família, você vai entender o que são valores, porque cada família tem o seu jeito, o seu comportamento. Estão começando a entender como é diferente o Partido Novo? Porque quando a gente entra numa sala pagando como essa, num sábado de sol em Florianópolis, para discutir política, para não fazer conchavos políticos, para discutir o futuro do Brasil, não para discutir o futuro individual, isso são valores que são inquestionáveis. Então, se eu venho hoje aqui para falar, eu venho aqui justificar e mostrar de que aquilo que a gente estuda na teoria sobre o novo, quando colocado na prática, é uma mudança gigantesca na vida do brasileiro. Eu quero que cada um de vocês saia hoje daqui sabendo de cor isso daqui. Porque isso daqui é o nosso mantra. Isso daqui é o que nos conecta. Quando eu entrei no Partido Novo, e talvez essa história poucos saibam, quando nós fomos, eu e a vice-prefeita Regiane Gamin fomos eleitos, no ano de 2021 ainda era pandemia, lá por agosto e setembro, foi feita uma reunião em Joinville do encontro de mandatários. Ali eu estava ficando de frente pela primeira vez com o governador Zema, com Marcel Van Hatten e com tantos outros nomes que eu via como os meus heróis políticos. E eles vieram para Joinville fazer o encontro lá. E lá em Joinville, antes de nós entrarmos na sala, eu descobri uma coisa que me aterrorizou. Todos eles estavam praticamente de malas prontas para ir embora do partido. Todos eles estavam sofrendo com condições de que não estavam dentro disso daqui, do que a gente colocava. Vou lembrar vocês, nós estávamos sofrendo ataques do João Amoedo. Nós, mandatários, estamos sendo perseguidos dentro do próprio partido. E Deus, e eu falo que Deus faz essas coisas sem a gente saber e por quê, e como eu sempre defendi na empresa da minha família valores e propósitos, Deus me colocou a abrir aquela reunião. Falaram: Adriano, você comece a reunião porque você é a pessoa que está recebendo. E eu, sem querer, eu fiz algo que foi muito importante para o partido naquele momento. Eu lembrei a todos por que nós estávamos sentados. Eu comecei a explicar para cada um o que significava liberdade individual com responsabilidade, que era o primeiro que falava da liberdade individual. E eu falava por que eu acreditava nisso e por que isso podia mudar a política de alguém que iria escutar do Partido Novo. E aí, quando eu terminei, todos estavam de olhos muito cheios, e eu me lembro que o Marcel e o Zé olharam e falaram assim: muito obrigado por você nos relembrar quem nós somos e por que nós estamos juntos, porque é isso que nos conecta. E quem não está ligado a valores e princípios do partido, esse tem que sair, e não aqueles que estavam sendo expulsos ou estavam indo embora porque não estavam mais vendo os valores e princípios sendo colocados na prática. E naquele momento os mandatários, o Edu já era presidente, estava na sala ao lado. Naquele momento o Edu foi convidado a entrar e todos fizeram um acordo com o Edu. Edu, nós vamos ficar, porque nós acreditamos nisso. Você acredita nisso? Acredito. Eu sou o presidente, então tá bom. Nós precisamos que aqueles que não sigam isso daqui, que vão embora do partido. Porque é isso que vai dar legitimidade para continuarmos sendo um grande time e transformador do nosso país. E o Edu, com toda a coragem, na segunda-feira já desmontou o marketing que era montado para Amoedo. E dali ele começou a mudar o partido novamente, e dali nós começamos a resgatar pessoas que tinham desistido do partido, e começou o partido novamente a crescer. O que eu quero dizer para vocês é de que os que estão aqui agora no final são na política, Luiz.
E pessoas que perdem a esperança na política, sabe o que elas têm? Elas têm simplesmente um dos sentimentos mais perigosos que o ser humano pode ter, que é o quê? A indiferença. A indiferença do ser humano em relação à política abre um vácuo gigantesco, e esse vácuo vai ser ocupado por um dos grupos mais organizados que existe, que é o grupo da esquerda. Quer queira ou não, eles são organizados, são resilientes, eles sabem como atuar, eles se infiltram em todos os cantos e eles trabalham enquanto a gente acha que está trabalhando só nas nossas empresas e fazendo certo. Por isso que nós temos que saber como agir. Nós temos que resgatar essa esperança nas pessoas. Nós temos que mostrar para as pessoas de que sim, existe um caminho político com capacidade de transformação no nosso país. Cabe a cada um de vocês estudar isso daqui, mas não é decorar isso daqui e chegar na frente de pessoas que nunca ouviram falar de política e simplesmente falar: eu defendo a liberdade. Essa pessoa nem sabe o que significa liberdade. Mas quando você fala para ela qual foi a dificuldade de você abrir o seu negócio, você levou 1 mês, 2 meses, você teve que pedir pinico para alguém, isso é liberdade? Não, não é. É essa liberdade que eu estou dizendo, que no meu município, como o Daniel falou, são poucas horas que tu vai ter o teu negócio aberto. É essa transformação na narrativa de cada um que vai defender o Partido Novo é fundamental. Que vocês possam pegar esses exemplos que a gente determina aqui e que vocês possam transformar em casos reais, para que as pessoas entendam por que nós somos diferentes e por que nós somos um time em todo o Brasil e que a gente vai mudar esse país. Quero botar as imagens na lateral, porque... Pode passar o próximo slide, por favor? Próximo. Quando nós começamos em Joinville, nós tínhamos 76 mil CNPJs. Uma cidade que estava escrito não pode. O atrasômetro do Luciano Hang foi montado em Joinville. Quem se lembra do atrasômetro do Luciano Hang? Foi montado lá. Era uma vergonha para a nossa cidade. A liberdade começou quando a gente começou a defender o empreendedor. A liberdade começou quando a gente começou a escutar o empreendedor, a receber as pessoas e perguntar onde está doendo a pedra, aonde você não está conseguindo abrir o teu negócio. É a lei que está errada? É a instrução normativa que está errada? É um decreto que não está certo? É um treinamento de um servidor que não está adequado? Onde a gente pode melhorar? Está aqui o número. De 76 mil CNPJs, hoje temos 112 mil CNPJs ativos na cidade de Joinville. Isso é liberdade econômica? Isso é liberdade para o cidadão? É, não é? É assim que a gente explica a defesa da liberdade. Quando a gente vai defender o que nós defendemos, o Partido Novo. Pode passar. De 95 horas para abrir 16 horas apenas hoje. Estamos falando do maior município do Brasil, que a gente recebe empresas de tudo quanto é tamanho. 16 horas em tempo médio significa que tem muita empresa saindo na mesma hora com o seu alvará que chegou ali e pediu. Pode passar. E também nós criamos, como eu acredito muito na educação, deixa eu ver se eu consigo. Como eu acredito muito na educação, o Join Cubo. O Join Cubo já era uma atividade que tinha na cidade, mas a gente continuou fazendo. A gente ensina empreendedores a empreenderem. A gente dá aula todos os anos, em 2 semestres, são 100 pessoas por semestre, que a gente dá aula pela prefeitura, com empresários da cidade, como administrar o seu negócio e como fazer o seu negócio melhor. O espaço do empreendedor foi um espaço que algumas cidades têm, mas Joinville não tinha, que é uma sala VIP para receber o empreendedor. Ali a gente simplesmente pergunta: o que eu posso te ajudar para você abrir a tua empresa? Sabe quantas pessoas passam por mês nessa sala? 1000, Crislan. 1000. E eu pergunto, onde essas pessoas iam antes, quando não tinha essa sala? Porque as grandes empresas têm os seus contadores, as grandes empresas têm os seus advogados, mas e o pequeno? Aonde ele ia? Em qual balcão que ele ia fazer? E os servidores que trabalham ali dentro são ombudsmans, que têm o poder de levantar da cadeira e ir até o técnico lá atrás e perguntar por que o alvará do fulano ainda não saiu. Porque ele não protocolou o tal documento. Se ele protocolar agora, a gente já sai. O cara sai com o alvará na mão na hora. É assim que a gente está tratando o empreendedor hoje na cidade. Medidas administrativas, dispensa de carros oficiais, quando a gente fala aqui da questão dos privilégios, né?
a questão da gente tratar da corrupção, que é outro ponto aqui. Nós encontramos a controladoria do município ligada à Secretaria de Governo, né, do município. Não, ela tem que ser uma secretaria específica e virou uma secretaria com toda a independência para fazer os controles técnicos que tem que ser feito. E aqui o saldo de empregos. De 2021 a 2025, 45 mil novas vagas de emprego em Joinville. 45 mil novas vagas de emprego, já excluindo as vagas que fecharam. Isso aqui é liberdade? Claro que é. Uma cidade com emprego, cidade de oportunidade, onde as pessoas crescem, onde as pessoas decidem, como o Gilson Marques falou aqui, decidem o caminho que elas querem. Decidem o futuro que elas querem quando elas têm essa oportunidade. Outra questão de liberdade, a cidade já não estava mais crescendo porque não tinha área de expansão para poder expandir os seus negócios. Fizemos a maior expansão urbana do município da história, uma área equivalente à cidade da Bélgica, que agora está pronta para receber mais empreendedores na cidade, mais empresas. Essa área daqui, ela vai gerar emprego numa região que é a zona sul da cidade de Joinville, que não tem emprego nessa região. O emprego está na zona norte. Então eu estou dizendo que a gente também está produzindo uma cidade inteligente. Você gerar emprego nos cantos da cidade, você cria uma cidade com mobilidade urbana, com condição social, e você melhora muito, você faz uma cidade de 15 minutos. Isso é se fazer também cidade inteligente. Não é só botar semáforo inteligente. É a gente pensar onde as pessoas vão morar, onde vão trabalhar, onde vão estudar, onde vão comprar. E quando elas precisam, quando elas querem, elas mudam de lado da cidade. E não que elas precisam todos os dias para buscar o emprego. Outro ponto, planejamento estratégico que nós colocamos aqui. Nós criamos um planejamento estratégico para a cidade, de que é um plano que põe 5 estratégias futuras. Significa que isso está enraizado na cidade, não importa o prefeito ou prefeita que venha no futuro, já está decidido. E um dos pontos é a gente trabalhar para o turismo. Fazem 3 anos consecutivos que a gente vem aumentando o turismo na cidade, nos hotéis, aos finais de semana. E aqui é uma obra que está sendo conduzida, que é o Palácio das Orquídeas. O Palácio das Orquídeas já está em obras e será uma grande obra que vai fazer a transformação do turismo em Joinville. Agora, recentemente, nós ganhamos um prêmio no Smart Cities. Quando eu falei que a gente faz a transformação social, isso aqui é real. Essa imagem é real, era assim essa rua, e hoje essa rua é assim. Mas não é apenas a pavimentação de uma rua, é a criação de um passeio público. Esse passeio público, ele é um grande parque linear, onde num bairro de extrema pobreza, hoje eles têm um parque iluminado, eles têm pista de caminhada, parquinho, tudo mais, onde a gente desenvolveu a dignidade dessas pessoas. Eu estou vendo aqui o meu secretário Marcel, que está sentado ali. Pode levantar, Marcel? Porque com esse programa aqui nós ganhamos um programa do Smart Cities. Fomos reconhecidos como um dos melhores programas. E talvez, não sei dizer essa informação, mas talvez nós vamos ser uma das poucas cidades brasileiras que foi convidada para o Encontro Mundial de Smart Cities em Barcelona em novembro desse ano. A ponte Joinville, uma ponte de 30 anos esperada, é uma ponte de 1 quilômetro de distância entre uma ponta e outra, em cima de mangue. Mangue. Sabe o que é construir em cima de mangue? Você não poder tirar nenhum pé de mangue. Nós estamos construindo uma ponte de cima para baixo, onde vocês estão vendo esse trilho aqui de trem. Esse trilho, ele é posto e depois ele é retirado, mas todo o maquinário vai por cima e só onde os pilares vão ser construídos é que a gente vai retirar o mangue. E aí começa a construir a ponte e depois vem retirando isso tudo. E essa ponte está sendo caminhada e é um case de sucesso em termos de licenciamento ambiental, respeito à natureza e uma obra de tecnologia super avançada de inovação e infraestrutura. Essa aqui é a ponte. Outra questão é a gente trabalhar com o pensar na saúde. A saúde, hoje nós tratamos os nossos municípios com unidade básica. As unidades básicas pelo SUS, a gente tem a responsabilidade do início. Mas por que não nós transformarmos as unidades básicas em vilas da saúde? O que é isso?
Nós hoje pegamos terrenos no entorno da unidade básica e transformamos em grandes parques de ginástica, para que principalmente o público de terceira idade possa ter pista de caminhada, possa ter um salão para aulas de dança, possa ter outros equipamentos para manter a saúde e promover a saúde. São mais de 10 vilas da saúde já implementadas em Joinville. Isso daqui é o futuro, isso daqui é economia em saúde, e isso a gente vai conseguir realmente melhorar todo o processo que nós temos. E é claro, habitação, eu falei ontem na CIF, esse aqui é um programa habitacional que 30 anos Joinville já não construía casas próprias. Aqui estão 154 casas com estilo enxaimel sendo construídas para as pessoas de extrema vulnerabilidade. Sabe que vocês estão vendo esse prédio colorido no meio? Esse prédio aqui no meio é uma creche. Essas casas estão sendo construídas e a creche já está pronta para 600 crianças serem recebidas aqui. Igual a essa creche, estão sendo construídas 15 na cidade de Joinville. Cada creche dessa é para 600 alunos, nós vamos chegar a 10 mil novas vagas. Todas as 15 estão em obras. Todas as 15. A transformação social também pela Vigorelli, que é um case, essa vila, 50 anos sem energia elétrica, hoje estão com energia, hoje estão com urbanização, estão com esgoto, estão com água, e virou um grande ponto atrativo de turismo da cidade de Joinville. E na segurança, a gente implementou câmeras de segurança em toda a cidade. 2.000 câmeras de segurança no município, e hoje a Secretaria de Segurança do município coordena um grupo chamado GAOP, que é um grupo de ordem pública. Todas as semanas a gente coordena um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, empresas de telecom. A gente senta, organiza e vai às ruas e faz um trabalho de combate ao pequeno crime. Porque o pequeno crime está colocando o morador de rua a deixá-lo na rua, está botando traficantes na rua, e a gente está combatendo o pequeno crime na cidade de Joinville. Joinville, com mais 650 mil habitantes, você não tem roubo de celulares. E aqui, para terminar a minha fala, eu tive talvez uma das reuniões mais importantes na minha vida, que foi há um mês atrás, quando eu recebi o Instituto Lehman de Educação no meu gabinete. O Instituto Lehman chegou para mim e disse: vocês já têm a melhor educação do país. O que Sobral era considerado como a educação, vocês já suplementaram. Em apenas 3 anos, vocês saíram de 9º lugar e 15º lugar do IDEB para 1º lugar em grandes cidades em todo o país. E essa educação que transforma, a educação que põe cada criança como um indivíduo, cada criança como um talento. Eu sei certinho qual é a nota de cada criança. A cada 3 meses a gente faz uma prova para saber como cada criança, cada sala de aula, como cada escola está saindo. Deltan, a gente paga um 14º salário para os professores por meritocracia. Atingiram a aprendizagem e ganham o 14º salário. E isso tudo é extremamente possível acontecer. E eu quero dizer, e vou terminar, esse é meu último slide, mas isso daqui talvez é o resultado de todo um trabalho. Essa aqui é a receita própria do município em final de 2020. 1.300 bilhões de reais de fonte 100. Nós não aumentamos nenhum imposto, nós chegamos a baixar impostos, não aumentamos nenhuma taxa, apenas trabalhamos com liberdade econômica e dando condições para o empreendedor poder trabalhar. Saímos de 1.300 bilhões de reais e hoje a fonte 100 do município de Joinville, final do ano passado, fechou em 2.192 milhões de reais. R$800 milhões a mais para ser implementado, 800 milhões de reais para ser investido na cidade. É possível? Fizemos algo que vocês não fariam? Não. Eu tenho certeza que todos têm condições de fazer, porque o mato está alto. O mato está alto. A maior parte
das pessoas que entram na política não sabem nem o que estão fazendo ali, não tem um guia, não tem diretórios sérios para cobrarem, não tem um Libertas para ensinar um caminho, onde hoje o Libertas, tudo que acontece em Joinville está dentro do Libertas. Aliás, tudo que a gente fez na educação está no site da Prefeitura de Joinville, aberta para todas as prefeituras do Brasil poderem copiar qualquer prática que eles acharem interessante da nossa cidade. Porque nós temos um dever maior, que é segurar esse país. Fazer com que em 2026 a gente possa chegar nesse estado de Santa Catarina, em qualquer canto, e resgatar a esperança das pessoas. Resgatar a esperança das pessoas na política, e vocês só vão conseguir fazer isso, fazer o que o Luiz Lima falou aqui, conversando com as pessoas. Não é através do Instagram de vocês, mas é na cara a cara, é na fala de vocês, é na condição de vocês poderem apresentar o que é um partido sério, com as suas entregas e com os seus mandatários. E dali, vocês poderem fazer com que o Brasil e o brasileiro possa ter novamente orgulho de quem nós somos. Porque somos um país que merece esse reconhecimento. Porque somos um país de pessoas honestas, somos um país de pessoas criativas, somos um país de uma maioria que quer uma família e que quer continuar morando no Brasil. E é por isso que nós fazemos parte do Novo, e é por isso que nós vamos eleger o Zema presidente do Brasil ano que vem. Nós vamos colocar um senador da República em Santa Catarina. Aliás, ninguém tem o direito de mandar ou importar ou exportar um político para cá, achando que aqui não tem liderança. Aqui em Santa Catarina tem liderança sim, e nós vamos fazer o nosso senador, e vai caber a qualquer um. Com que direito alguém possa dizer que vai mandar o seu filho para cá, para que a gente simplesmente vote? Não, nós temos liderança, nós temos catarinense, e se nós somos os exemplos, que nós venhamos a colocar os nossos líderes em Brasília e mudar Brasília com os nossos exemplos. Obrigado. É ou não é, governador?